Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, o pastor Wanderson Medeiro preparei mais um esboço de pregação para você usar aí nas suas ministrações. Você que tem um sonho de pregar a palavra de Deus, mas ainda encontra dificuldade como preparar o seu sermão, até você que já prega um iniciante pregador, preparei aqui um esboço para que você possa aí tirar como base, como modelo e aí poder usar nas suas ministrações. Aqui é um esboço bem simples, bem objetivo, apenas uma forma de te motivar a você começar a preparar os seus próprios esboços bíblicos, tá bom? Se esse tipo de conteúdo será relevante para você, verifica aí se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquele like para reforçar o nosso trabalho, também deixa aí nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Vamos então diretamente para a tela do nosso computador, você vai acompanhar passo a passo aí o desenvolvimento do nosso esboço, tá bom? Vamos então para a tela do nosso computador. Vindo para a tela do nosso computador, você vai contemplar aí o tema da mensagem, o texto escolhido. Tema da mensagem, a graça de Deus. Texto base, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, que está escrito assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Depois que leu o texto, apresentou a temática, faz uma pequena introdução. Introdução. Sabemos que a graça de Deus é bem conhecida entre nós como favor imerecido. E sem esta graça, nenhum de nós seríamos salvos e livres da condenação eterna. Então, observem bem, se escolhe um texto, depois do texto extrai uma temática, faz uma pequena introdução, né? No caso aqui a graça, fala um pouquinho sobre a graça, né? Sobre que a graça é um favor imerecido, sem esta graça nenhum de nós seremos salvos. Depois que você fizer uma pequena introdução, até no máximo 5 minutos, vai para os tópicos da mensagem agora. Então vamos, acompanha comigo aqui, primeiro tópico desse esboço. Ponto 1. A graça é suficiente. A graça de Deus é o suficiente em nossas vidas, independente de qualquer situação que possamos passar, porque assim como Paulo pediu para Deus retirar de sua vida aquele espinho em sua carne, Deus não atendeu, porém disse que a sua graça já bastava sobre sua vida. Com isso aprendo que a graça de Deus sobre nós é o suficiente, pois o mais importante em nossas vidas é a vida eterna em Cristo Jesus, que nos salvou através de sua morte na cruz e ressurreição. Um favor de Deus que não merecíamos. Observem bem então o primeiro ponto aqui da graça. A graça é o suficiente. Baseado naquilo que Paulo, com espinho na carne, por 3 vezes pediu ao Senhor: retire de mim esse espinho, Senhor. Deus não retirou. Deus apenas respondeu para ele: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então você pode desenvolver este primeiro ponto aqui, que a graça ela é o suficiente em nossas vidas por aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Graça é um favor que nós não merecemos. Pela morte e ressurreição de Cristo, nós alcançamos esta graça. Então, desenvolva cada tópico aqui e você vai ter um esboço aí completo, tá bom? Vamos então partir para o segundo ponto da mensagem. Ponto 2. A graça de Deus alcança a todos. A graça de Deus é multiforme. Está lá escrito lá, acho que 1 de Pedro, na carta do apóstolo Pedro, não sei se é a primeira agora ou a segunda, mas enfim. Ou seja, Deus, para alcançar uma pessoa, não importa a sua cor, seu país, sua cultura, etc. Pois a multiforme graça de Deus nos revela as várias formas que Deus se manifesta através de dons, cura, etc., para alcançar pessoas. Ou seja, Deus usa de várias maneiras para se revelar ao ser humano. Isso é a multiforme graça de Deus na vida de todos. Então a graça de Deus alcança todas. Fala da multiforme graça de Deus. As várias formas que Deus se manifesta para poder alcançar o pecador. Então Deus distribuiu a igreja, deu dons a um, talentos a outros, vários dons. Deus capacita um, capacita outro, juntando todo esse corpo que é o corpo de Cristo, o membro que é o corpo de Cristo. E através de cada um vai usar aquele que Deus deu, aquele que Deus o capacitou, e assim se prega o evangelho, e ganhamos almas para o reino de Deus. Então, querendo ou não, é a multiforme graça de Deus, Deus se manifestando, Deus usando de vários métodos, por assim dizer, através, claro, dentro da sua própria palavra, para alcançar vidas. Então, a graça de Deus alcança todos, porque ela é multiforme, tá bom? Vamos então para o terceiro ponto desse esboço. Ponto 3. A graça exige obediência.
Muitos confundem esta graça sem dar o devido valor que nos alcançou. Ou seja, não é porque Jesus morreu em nosso lugar, se sacrificando, que podemos viver de qualquer maneira que vamos ser salvos. Precisamos nos esforçarmos para sermos salvos, no sentido de andarmos em santidade, obediência à palavra de Deus, sermos verdadeiros servos de Deus, termos uma vida totalmente transformada. Ou seja, por que eu coloquei que a graça exige obediência? Tem pessoas que acham que, como fomos salvos pela graça, um graça, um favor merecido, Jesus morreu em nosso lugar, então está tudo pago, está tudo tranquilo. Sim, Jesus pagou em nosso lugar, mas não significa que eu vou ficar de braços cruzados, andar, viver uma vida de qualquer jeito, porque já alcancei a graça. Cuidado com isso, devemos tomar muito cuidado com certos ensinamentos aí que nos leva a acharmos que salvo uma vez, salvo para todo sempre. Então, eu acho que isso é muito perigoso. Então, devemos tomar muito cuidado. Temos sim que nos sacrificar. Em que sentido? Temos que santificar a nossa vida, lutarmos para obedecer a palavra de Deus, andar nos caminhos retos do Senhor, para que possamos manter esta salvação. É assim que eu acredito, tá bom? Então, que você possa desenvolver aí a cada tópico também. Vamos partir para ponto 4. A salvação é pela graça. Não existe outra maneira de sermos salvos a não ser pela graça de Deus em Cristo Jesus. Pois estão ensinando outras formas, outros caminhos para alcançar a salvação. Jesus foi bem claro ao dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cuidado com ensinamentos que têm distorcido a palavra de Deus. Então, não tem outro jeito. A salvação é pela graça, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não existe outra forma, não existe um passo de mágica, não existe outro caminho, outra condição a não ser o caminho da graça. A graça, que é o próprio Senhor Jesus, que se entregou voluntariamente por amor a cada um de nós. Então, se você ouvir outros ensinamentos, outros caminhos que não seja Jesus Cristo, tome muito cuidado, porque Jesus foi bem claro, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Amém? Vamos então para a conclusão desse esboço. Conclusão: que Deus nos guarde e nos livre de todas falsas doutrinas, ensinamentos que têm infelizmente infiltrado em muitas denominações e mudado a mente de muitos crentes. Somente a graça de Deus pode nos salvar. Amém? Como eu disse, aqui é um esboço rápido, simples e objetivo, mas vai te dar aquele empurrãozinho, te motivar a você preparar o seu esboço semelhante a esse modelo aqui, tá bom? Deus possa abençoar a tua vida. Até o próximo vídeo, claro, se o nosso Deus permitir. Deus vos abençoe. Um forte abraço.